Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender aqui a como fazer um sistema de detectar o dano de acordo com o tipo de inimigo que você está acertando. Isso aqui é um sistema semelhante ao do GTA V e muitos outros jogos, né? Onde quando você acerta o inimigo, vai aparecer um ícone no meio da tela dizendo que aquele alvo foi acertado. Isso aqui vai funcionar tanto com inimigos como também com qualquer outro tipo de objeto que você queira aplicar, tá? Porque ele vai ter uma tag, um sistema de tags, que são uns scripts que você coloca dentro do objeto que você quer acertar. Quando nosso projétil for detectar esse objeto com essa tag específica, ele vai aparecer o ícone na tela, beleza? Então, antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, caso você não for inscrito, né? E também deixa aquele like para mostrar que você está, né, gostando dos nossos vídeos aqui do canal, beleza? Então, vamos começar aqui. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ter uma imagem, ter uma textura pra gente colocar na nossa tela, que vai ser o dano. Então, eu já deixei pronto aqui para vocês, ó, essa textura aqui, e ela eu vou mostrar aqui para vocês dentro do Photoshop, seria essa textura aqui. Então, um ícone aí de dano, né, semelhante ao do GTA V, eu usei como base o GTA V, né, para fazer essa aula. E aqui você pode ver que o fundo está branco, mas na verdade ele vai ficar com fundo transparente lá na Unreal, porque eu apliquei aqui um sistema de alpha, um canal alpha aqui, que ele pega apenas a parte que está em branco e o que está em preto ele fica transparente. Então vai ficar dessa forma. A cor você pode colocar qualquer outra cor que você quiser, tá? Porque a gente vai arrumar isso aqui depois dentro da Unreal. E também a resolução, o tamanho dessa imagem que eu coloquei aqui, foi de 128 por 128, beleza? Então vou importar isso aqui agora por Unreal. Deixa eu fechar aqui o Photoshop. E eu vou arrastar essa imagem aqui para dentro do nosso projeto do GTA. Aqui eu vou colocar dentro da pasta UMG, pasta Blueprints e UMG, e aqui está a nossa textura. Então eu vou abrir ela aqui, e aqui vocês podem ver que já está com fundo transparente aplicado. Resolução 128 por 128. E aqui eu só vou colocar algumas configurações por padrão, né, que a gente vem sempre fazendo aqui, que é colocar aqui a compressão, aqui o modo de compressão como User Interface 2D, para o sistema detectar que ele é uma textura apenas para uma interface, né, ele não vai colocar, essa imagem aqui não vai ser colocada em outros lugares, e sim apenas em uma interface. E aqui também vou descer um pouco, e eu vou colocar o grupo de textura como UI, que significa que ele é uma User Interface, é uma interface gráfica que vai ser colocada apenas em HUDs, né, que no caso são as nossas widgets. E falando em widgets, eu vou abrir aqui a nossa main. Essa widget aqui que a gente colocou o nome de main é a nossa HUD principal que a gente colocou lá atrás na aula de HUD. Então é aqui que a gente vai colocando todas as nossas widgets e a gente vai colocar aquela imagem também. Então eu vou vir aqui e chamar uma imagem, image, vou colocar aqui dentro do canvas, então vai estar aqui. E aqui eu vou renomear essa imagem para Damage. Feito isso, eu vou vir aqui agora nas posições das âncoras, vou colocar aqui no centro da tela. E aqui, estando no centro da tela, eu vou vir aqui no alinhamento e vou colocar aqui a posição X de 0.5 e a posição Y de 0.5. Para quê? Para que ele fique no centro da tela perfeitamente. E feito isso, eu vou zerar aqui a posição X e a posição Y, pessoal. Então aqui está, ele já vai ficar no centro aqui da nossa tela, exatamente no ponto central. E agora eu só vou ajustar o tamanho aqui, ó, o size X e o size Y. E aqui eu vou colocar um tamanho de 50 por 50, para manter ele quadradinho e com a imagem, depois ela vai ficar no centro desse tamanho aqui, um pouco menor. Beleza? Então agora, feito isso, eu vou colocar a nossa textura aqui. Então eu vou selecionar o nosso Damage. Vou vir aqui na imagem que a gente criou, vou vir em Image e vou setá-la aqui para eu colocar a nossa imagem no centro aqui da tela. Então, feito isso, eu posso selecionar a imagem e você vê que ela tem uma borda branca aqui em volta, né? Para resolver isso, eu vou selecionar aqui a nossa textura, vou vir aqui em Tint, que é para eu pintar essa imagem, e vou colocar na cor vermelho. Aí você vê que tudo aqui fica vermelho sem ter aquelas bordas brancas, né? Então, feito isso, aqui eu também posso colocar num vermelho, caso você queira, caso não for suficiente. Mas aqui eu vou deixar do jeito que está, em branco, e só aqui no tint que eu vou deixar como vermelho. E é isso, pessoal. Então vou compilar, salvar, e agora eu posso dar um play aqui pra gente ver. E aqui você viu que já tem o ponto do dano no meio da tela. Então, pronto, terminamos aqui a primeira parte. Então agora vamos esconder esse cara aqui, essa imagem. Então eu vou selecionar o Damage. Vou vir nas configurações da imagem, vou descer aqui, ó, até a gente encontrar este cara aqui
que é a guia Behavior. E aqui vai estar a visibilidade, eu vou colocar como Hidden. Para quê? Para ele esconder a nossa textura da tela. Então, feito isso, então agora eu posso fechar aqui a nossa widget, eu vou salvar e vou compilar. E para a gente poder ativar essa textura aqui na nossa tela, eu vou usar o projétil que a gente veio usando para o nosso sistema de armas, que a gente veio usando o Ballistics Effects. Então eu já fiz até algumas aulas sobre o Ballistics, já está aqui no canal, e também algumas aulas para os membros. Então aqui eu já coloquei algumas coisas, né, no Ballistics, a gente já arrumou aqui um pouco o nosso projétil. Para quê? Para que ele fique melhor aqui, ó, ao disparar a nossa arma. Deixa eu colocar aqui, ó, AK. Ao disparar aqui a arma, você vê que ele tem um projétil um pouco melhor, porque a gente veio usando o Ballistics VFX para isso. Então eu vou usar esse sistema aqui. E se você não sabe para que serve o Ballistics, como que funciona e como que funciona também aqui o projétil do Ballistics, confere aqui os outros vídeos do canal, que lá eu vou explicar sobre tudo isso, tá bom? Então eu vou vir aqui na pasta Ballistics VFX, vou vir na pasta FX Spawner Blueprints, e também na pasta Projectiles. Por quê? Porque é aqui que está o nosso projétil principal. E aqui eu vou abrir o nosso projétil principal, que é o Qubit Uni Projectile. Deixa eu abrir ele aqui. E aqui a gente colocou umas funções aqui de dano, né? Na aula para os membros, eu coloquei aqui uma função para ele detectar e aplicar o dano para ser aplicado no personagem, no inimigo. E é aqui que a gente vai colocar o sistema para ele aparecer e sumir aquele ícone de dano no meio da tela. E para isso eu vou pegar aqui algum cantinho, algum espaço aqui para a gente colocar nossas blueprints. Pode ser aqui embaixo desse quadradinho vermelho, né, que é aqui para ele spawnar os efeitos, né. E aqui embaixo eu vou criar um evento customizado, então Custom Event. E aqui eu vou colocar como Damage HUD, que aqui vai ser a lógica para ele aparecer e sumir o efeito de damage na tela. E agora eu vou chamar aqui uma variável que já tem por padrão aqui neste Actor, que é neste projétil aqui, que já vem do Ballistics, que é essa variável aqui, ó, chamada de Impact Result. Esse impacto aqui, na verdade, ele é um Hit Result, é uma variável do tipo Hit Result, que basicamente essa variável representa o impacto que vai ter do projétil quando ele encosta em alguma coisa, em alguma superfície. Então essa variável já existe aqui, ela já foi criada aqui, ó, por padrão. Então a gente vai usar ela e vamos reaproveitar essa variável aqui, porque eu quero chamar as propriedades do hit, que é esse break aqui, porque eu quero acessar esses componentes aqui, ó, de Hit Actor e de Hit Component. Por que o Hit Actor e o Hit Component? Porque esses dois caras vão me dar o retorno para que quando o projétil bater ou num Actor, ou seja, ou em algum ator presente aqui do cenário, ou em algum componente, ou seja, ou em alguma superfície, alguma coisa que não seja um ator, ele vai me dar um retorno dizendo que ele detectou aquela superfície na qual ele encostou, ele deu um resultado, né, de acordo com o hit. Então eu vou chamar aqui desse Actor, e primeiro eu vou validar, então eu vou chamar um isValid, que é esse primeiro, e também dele, do Hit Actor, eu vou chamar um hashtag. Esse cara aqui, ó, Actor Hashtag. Por quê? Porque através dessa tag que eu vou detectar qual é a superfície que ele está encostando. Se ele der um resultado positivo, ele vai mostrar aquele HUD na nossa tela. Eu vou fazer o mesmo com esse componente aqui. Então eu vou primeiro validar, isValid. Em segundo, eu vou chamar o hashtag, que aí já não é Actor Hashtag, sim Component Hashtag. Beleza? E qual vai ser o nome da tag que ele vai detectar para ver se é o Actor ou o componente que ele está encostando? Vai ser do tipo Enemy. Por quê? Porque como a gente vai encostar em um inimigo, ele só vai mostrar o HUD na tela, aquele ícone de dano, se ele bater em um inimigo. Beleza? Então para isso eu vou chamar aqui tanto o Actor quanto o Component vai ser do tipo Enemy. Então feito isso, agora eu vou chamar aqui um End Boolean. End Boolean, eu vou conectar aqui, ó, o End nesse Actor. Eu vou fazer o mesmo com o de baixo, que é o Component. Então eu vou colocar aqui no End. E para ligar os dois aqui, eu vou chamar um OR Boolean. Esse aqui, ó, esse aqui do meio, ó, OR Boolean. Por quê? Porque aí ele vai verificar para mim tanto o Actor for encostado quanto o componente for encostado ali pelo projétil, ele vai me gerar o mesmo efeito, tá bom? Então eu vou conectar o OR, que aí ele vai me dar um retorno positivo dizendo que esse Actor ou Component já foi ativado, e aí ele vai aparecer aquela textura na tela. Fechou, pessoal? Então agora eu vou vir aqui nessa setinha aqui embaixo para ele esconder aqui o restante aqui dos outros caras aqui do Break Hit, e aqui eu vou manter
aqui, porque agora eu vou chamar aqui um branch, vou conectar no HUD, e a condição vai ser esse OR aqui. OR é ou, né, no caso. Se ele estiver encostando o actor ou se ele estiver encostando o component, ele vai me dar um resultado através do branch. E se for verdadeiro, ou o actor ou o component, então ele vai ativar a textura. E agora vamos chamar aqui o nosso HUD. E a gente tem duas formas de chamar isso. Uma vai ser pelo método do nosso sistema de armas, né, que a gente criou ali uma interface, e para isso eu vou chamar a getOwner. Eu vou mostrar as duas formas, tá? Eu vou chamar aqui a getOwner. Por que serve essa getOwner? Para eu chamar a propriedade aqui do actor. Então eu chamei o owner para eu saber que é através do actor que eu estou chamando aquele, que eu estou referenciando a nossa widget, né, o nosso HUD. E agora é só a gente chamar aqui o getHUD, que é essa mensagem. Esse getHUD é a nossa interface das armas, né, como eu falei, que é a interface que a gente criou nas primeiras aulas do sistema de armas, que é para basicamente eu chamar o nosso HUD principal, onde está todas as lógicas ali, as interfaces, né, da arma, né, os ícones, os nomes, tudo para relacionado às armas, está tudo na nossa HUD principal. Então eu chamei a Weapon Interface aqui como para eu chamar o HUD, mas se você não tiver essa interface, se você está vindo aqui no canal agora, você pode chamar através dessa forma, que é chamar o getAllWidgets of class, que é esse cara aqui, getAllWidgets of class, que basicamente eu estou pegando todos os widgets de uma classe apenas, e a classe vai ser o nosso main aqui, ó, tá vendo aqui, ó, wMain. Esse main é o HUD na qual a gente colocou aquela textura, que é o ícone de dano. Então, é esse, você vai chamar a tua widget, onde você colocou o dano aqui, a textura de dano, beleza? Então tem essas duas formas, e para eu terminar aqui, é só chamar um for each loop, que aí ele já vai acessar os componentes, todas as texturas, as imagens, tudo que a gente colocou naquele widget, ele vai chamar aqui para eu chamar uma referência dele, caso eu queira aplicar algum efeito sobre alguma referência daquele HUD. Então você pode chamar desse jeito. Então agora, tendo aqui as duas opções, eu quero chamar essa textura aqui da imagem, essa imagem aqui, que é o damage. Então eu vou chamar aqui o damage. Então está aqui, ó, getDamage, que já é a nossa imagem, e aqui também eu posso chamar a getDamage. Beleza? Então se você não tiver a interface das armas já criada, você pode chamar esse aqui de baixo. E se você já fez todas as aulas de armas, já está bem atualizado nessa questão, você pode chamar o getHUD por aqui, beleza? Então eu vou chamar aqui o true, porque eu quero ligar aqui o verdadeiro. E aqui eu vou chamar desse getHUD, eu preciso validar ele, né? Então isValid. Esse aqui embaixo não precisa, apenas a nossa interface que eu preciso validar. E aqui no damage eu vou chamar o setVisibility. SetVisibility. Vou ligar aqui no isValid. E aqui o mesmo caso aqui, você vai repetir o que a gente fez aqui em cima, você vai repetir aqui embaixo, que é chamando o setVisibility, conectando aqui no loop body, né? E aí tá a mesma coisa, né? Eu só chamei uma através da interface e o outro através do getAllWidgets of class. Então as duas formas aqui vão gerar o mesmo resultado, tá? Então aí, se você não quiser usar este aqui de cima, você vai colocar esse daqui. E se você estiver usando a interface das armas, você pode excluir esse cara aqui e usar esse aqui de cima. Eu vou usar esse aqui porque ele puxa bem mais rápido, né, através da interface. Esse aqui ele vai pegar todas as widgets, então não é tão legal assim. Então eu vou chamar através da interface mesmo, beleza? Então as duas formas vão funcionar, tá? E aí ele vai gerar esse setVisibility. Ele vai gerar também essa lista aqui com as visibilidades, se ele está visível ou se ele está escondido. E aí eu só vou arrastar esse invisibility, vou arrastar e vou conectar embaixo deste evento customizado. Vou soltar ele aqui. E aí ele vai me gerar um input dentro desse evento customizado. Então ele vai me gerar esta variável aqui. E aqui eu só vou dar um nome aqui para ele. Ó, vou trocar o nome aqui, damage visibility. Tá? Então terminamos aqui. Aqui eu posso dar 2 cliques. Ele me gerar aqui vai ficar retinho. E beleza, pessoal, então ele vai ficar dessa forma, tá? Então dessa forma aqui eu já posso finalizar nosso evento, que aqui eu vou colocar como damage enemy HUD. Beleza, e aqui eu posso dar uma cor para nosso comentário aqui. Aqui eu vou colocar um roxinho, um rosinha aqui, né?
E beleza, então feito isso, agora eu vou ter que procurar aqui em todas essas funções do projétil, onde que ele exclui aquele projétil, que assim quando bate na superfície, ele vai deletar aquele projétil, para que ele não fique ali pesando no sistema. Então assim que eu bato em alguma superfície, em algum inimigo, personagem, ele já se destrói automaticamente. Então a gente vai detectar aqui em qual é a blueprint para eu conseguir colocar aquele HUD e fazer ele sumir assim que o objeto é destruído. E a função para isso está bem aqui do lado, ó. Então, aqui do lado onde a gente fez o nosso evento, já está bem aqui do lado a função que faz ele destruir o Hector assim que ele encosta na superfície, beleza? Então, é este cara aqui. Então aqui a gente vai dar uma organizada para que a gente possa entender melhor. Então eu vou selecionar esses caras aqui, vou arrastar ele um pouco mais para o lado. Esse Destroy aqui, esse Print, eu vou deixar ele aqui. Esse Destroy Hector aqui, esse Ricochet aqui, esse cara, essa verificação, eu vou colocar mais pra cá. E eu vou deixar um espaço aqui, porque a gente vai colocar o nosso evento aqui no meio. Então, depois desta verificação aqui, que são os estilhaços, né? E deste falso aqui, eu vou chamar o nosso evento que a gente criou, que é o Damage HUD. Que é aqui que eu vou fazer a primeira verificação, para ver se o HUD vai aparecer ou não, né? E depois dessa verificação, ele vai ser visível. Então, vou deixar do jeito que tá, e aqui vou colocar como Damage HUD. E aqui também vai ser um roxinho. E aqui, em seguida, temos esse Destroy aqui, neste comentário. E aqui a gente vai fazer o seguinte, antes de destruir esse cara, eu vou ter que jogar isso aqui mais pra cá. Porque antes da gente destruir esse Hector, eu vou chamar o nosso Damage HUD. Vou colar ele aqui. E aqui ele vai esconder. A nossa textura, a nossa imagem representando o dano. E esse delay aqui, eu vou colocar um delay mais curto, de 0.5. Para quê? Para que ele esconda a imagem do dano mais rápido, né? Então depois de 0.5 ele vai sumir o HUD e vai destruir o Hector. E aqui embaixo, ó, onde está esse Ricochet aqui, no falso tem esse Destroy aqui. Eu vou puxar esse Destroy para baixo, vou desconectar aqui. Aqui eu vou colar o nosso HUD, que também vai ser hidden, porque ele também vai esconder. Porém, antes eu vou ter que chamar aqui esse Tracer Mesh, vou arrastar para cá. Esse Tracer Flare, vou arrastar para cá também. E esse Flame aqui eu vou arrastar para cá. Por quê? Porque a gente vai desativar esses caras. Então, Deactivate. Deactivate. E também eu vou chamar um Set Visibility. E eu também vou chamar os outros aqui de baixo. Vou conectar aqui todos. Depois que ele desativar, ele vai esconder esses caras aqui. Esse Tracer Mesh, Tracer Flare, são tudo esses caras aqui, ó. Esses rastros aqui que tem do projétil, ele vai tudo sumir. E depois ele vai ser excluído em seguida. Tá? E depois disso eu vou conectar o nosso HUD. E depois do HUD eu vou dar um delay de 0.3. Aliás, esse delay aqui vai vir antes do HUD. Então assim que ele sumir, essas propriedades aqui de flare, esses efeitos aqui do tiro, depois de 0.3 de delay, ele vai esconder para mim o HUD e vai excluir o Hector em seguida. E eu vou conectar esse falso aqui. Certo? Então ele vai ficar dessa forma. Vou arrastar isso aqui para cá. Vou selecionar aqui tudo e vou colocar aqui. Então feito isso, se você quiser provar, né, para ele aparecer um texto na tela, você pode chamar esse print aqui e ligar nesses dois Destroy aqui, esse de cima e esse de baixo. Então eu posso ligar aqui, ó, só para eu ver se está funcionando. Vou chamar esse print. E aí falta a gente ativar agora esse HUD, né? Então eu vou copiar o HUD e vou vir aqui em cima, ó, tá vendo aqui? Neste On Projectile Bounce, né? É o que detecta mesmo o impacto que aquele Hector vai gerar. E deste projectile aqui, dessa função de bounce, né? Eu vou procurar aqui este print aqui, tá vendo? Que tem até uma curva aqui que eles deixaram, né? Esse cara aqui eu vou subir, vou colocar aqui em cima. Vou colar o nosso Damage HUD e vou colar aqui em seguida. E vou colocar aqui.
Porque assim que o projétil bate na superfície, ele vai gerar um impacto, vai aplicar o dano que a gente fez nas aulas passadas, vai dar todo o sistema do projétil, né, que já vem por padrão, de impacto, de velocidade, de tipos da superfície, né, para ele detectar se é uma superfície, né, de concreto, de madeira, né, ele pega através desse data table, que é muito mais organizado, né, é muito mais fácil da gente criar outras superfícies. E aqui eu só vou dizer pro nosso tiro, pro nosso projétil, que ele pode, se for detectado, né, o actor ou o componente escrito enemy na sua tag, que ele pode ativar para mim a textura, ele vai deixar essa textura visível. E aí ele vai dar sequência aqui, né, em todo o sistema de ricochete, tudo que o actor aqui tem por padrão do Ballistics. Então ele vai ativar para mim essa textura, que ele vai deixar como visível. E lá embaixo, nas outras funções, ele vai dizer que antes de eu excluir, antes do projétil ser excluído dali da superfície, ele vai também esconder o nosso HUD. Então ele vai esconder e antes dele ser destruído, ele vai tirar a textura de dano para mim. Então é isso, espero que não tenha ficado muito confuso, né? E se ficou confuso ou se tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários para mim, beleza? Então agora vamos testar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. E claro, a gente precisa colocar a tag em algum actor ou em algum componente para que ele seja realmente ativado. Então eu vou usar aqui ó, alguma coisa, pode ser esse cubo aqui mesmo, o padrão do Unreal. Eu vou selecionar esse cubo. Vou vir aqui na guia dos detalhes, aqui na barra de pesquisa, e eu vou chamar o tag. Eu vou escrever tag aqui, e aí você vai ver que vai aparecer duas opções de tag para mim. Uma é a Component Tags, que eu posso criar aqui várias tags, quantas eu quiser. E a de baixo tem o Actor Tags, então aqui eu também posso criar quantas Actors eu quiser. E lá no nosso sistema, como a gente fez aqui, que ele vai detectar, não importa se for um Actor ou se for um componente, então aqui eu posso criar, seja no componente ou seja aqui no Actor, que já vai funcionar da mesma maneira. Tá bom? Então eu vou criar aqui um componente mesmo, que vai ser do tipo enemy. Esse nome enemy tem que estar exatamente igual ao nome que a gente colocou aqui, senão ele não detecta, né? Tem que ser aqui, ó, maiúsculos e minúsculos exatamente iguais, tá? Então eu coloquei aqui o enemy. Ou se você quiser também criar no actor, também pode, ó, enemy, tá bom? Mas eu vou escolher aqui o componente para servir de exemplo. E aqui eu vou também usar aqui esse personagem que eu coloquei aqui, nosso manequim. E aqui também tem a nossa tag, né? O personagem também tem o sistema de tag. E aqui eu vou criar um actor, só para eu mudar aqui o exemplo, que vai ser do tipo enemy, tá? Então, feito isso, eu vou salvar aqui e vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou chamar aqui a nossa AK. E... então, você viu? Apareceu ali o ícone de dano. E ele some logo em seguida que antes do projeto ser excluído, ser destruído, né? Ele vai esconder para mim a imagem, né? Aquela imagem, aquela textura no meio da tela, tá? Então se eu encostar em outros lugares, né, em outras superfícies, ele não me gera aquela textura porque não tem a tag que eu coloquei. Apenas esse cara aqui, o cubo, né? Que a gente criou, que a gente colocou a tag e esse personagem aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado aqui desse sistema. E qualquer outra dúvida é só deixar nos comentários aqui pra mim. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Então, fui!